Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia, onde nós vamos dar continuidade ao nosso assunto do capítulo 1, né, onde vocês têm no livro de vocês. E hoje nós vamos tratar um pouco das relações entre os países e as principais organizações multilaterais. E o que são isso, professor? As relações entre os países são regulamentadas por tratados e acordos que podem ser bilaterais ou multilaterais, né? As relações bilaterais ocorrem entre dois estados ou dois países e se baseiam em variados interesses: comércio, imigração e segurança internacional, entre outros, né? Essas relações permitem alianças locais e regionais. Apesar de resultar na negociação entre dois estados ou dois países, alianças locais e regionais, apesar de ser entre dois países, muitas vezes os acordos bilaterais favorecem aqueles com a economia maior. Aqueles países mais ricos, mais desenvolvidos, sempre sai ganhando. Aquela coisa que o maior sempre sobressai melhor em cima do menor, né? Mas assim, não que, mas muitas vezes é necessário que haja essa negociação entre o país mais desenvolvido e o menos desenvolvido e vice-versa, né? Sempre um precisa de outro para sobreviver ou de se desenvolver melhor, né? Então, as relações bilaterais são essas, uma relação entre acordos tratados entre dois países. Aí vem as relações bilaterais, né? Essas relações bilaterais, por sua vez, já envolvem três ou mais países, não é isso? Geralmente os acordos, ela por sua vez se caracteriza pela obrigatoriedade de adesão de regras por todos os participantes. Então, assim, todos os participantes, as multilaterais, elas são feitas de três a mais países, né? E todos eles, nesse acordo, são obrigatoriamente necessário concordar com o que está ali posto para que haja esse tratado, né? É, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países vencedores do conflito estabeleceram alguns valores considerados fundamentais para garantir a ordem internacional, entre eles a manutenção da paz, a proteção do meio ambiente, os respeitos aos direitos humanos e muitos outros, né? Para concretizar esses valores, foram criadas várias organizações multilaterais, foram criados vários órgãos para que se mantesse uma menor desigualdade entre essas nações, né? E uma desses tratados, foi criado após a Segunda Guerra Mundial, em 1944, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, né? Isso, necessariamente, é, em 1944, em uma conferência internacional ocorrida na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, estabeleceu os pilares dos atuais sistemas monetário e financeiro internacionais, não é isso? E neles foram instituídos o Banco Internacional para a Reconstrução do Desenvolvimento, o BID, que mais tarde passou a integrar o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, FMI, ambos controlados por países ricos. O FMI fornece empréstimos a países com dificuldade financeira, impondo-lhe condições para repassar o dinheiro. O Banco Mundial utiliza critérios próprios para a concessão de recursos, destinados a obras, empreendimentos em países de desenvolvimento e menos desenvolvidos. Então, por que esses países, esses órgãos, eles são controlados por esses países mais ricos? Simples, porque a manutenção deles é, é posta ou é sobrevivida a maior parte por eles, por esses países mais ricos. Então, é evidente que eles
querem, como contribuem com a maior parte, querem ter uma maior responsabilidade, ok? E a finalidade da criação desse fundo e desse banco, como foi posto aqui, é para ajudar a emprestar dinheiro àqueles países menos desenvolvidos, os países mais pobres, para ajudar esses países que acabe mais com o sofrimento das pessoas, com a desigualdade. Mas sempre assim, quando eles emprestam esses recursos aos países, eles põem algo em regra, em troca. Ele dá, olha, eu estou te emprestando isso, mas você tem que, em troca, você tem que melhorar a sua economia, você tem que arrecadar mais. É um simples, por exemplo, digamos, para aprovar a reforma da Previdência em nosso país, né? Muitas vezes ela foi feita por nossos parlamentares, mas às vezes por imposições criadas a esses órgãos, esses bancos, ao Fundo Monetário Internacional, porque o país quer dinheiro emprestado, ele vai, ó, eu empresto, mas você está mal das pernas, você não vai ter condição de pagar. Então você tem que melhorar a sua economia. Para melhorar a sua economia, você vai ter que arrecadar mais, você vai ter que fazer aquilo. Então, ele põe algumas regras para emprestar dinheiro. Mas, para fechar esse assunto, lembre-se que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, eles são controlados por países que são controlados por países mais ricos, e para emprestar dinheiro àqueles países que estão em desenvolvimento ou subdesenvolvido, ok? Mas como são também controlados pelos países mais ricos, até porque também ele, eles também têm o controle, até porque ele contribui com a maior participação. Então, então vamos continuar nossa aula e vamos falar um pouco da ONU, né? Que a ONU é a Organização das Nações Unidas. Eu acho que todos de vocês aqui que estão nos assistindo já ouviram falar da ONU. Sempre quem assiste jornal, quem acompanha algum editor de informações, sempre eu acho que já tem ouvido falar da ONU, né? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela foi criada também após a Segunda Guerra Mundial, em 1945. E qual o principal objetivo da ONU? É manter a paz e a segurança internacional. Além de seus órgãos principais, a ONU é formada por programas, por fundos e agências especializadas com escritórios próprios que atuam de forma interligada. A Assembleia Geral da ONU, Assembleia Geral, ela participa da qual participam os países membros da organização. Hoje, talvez, é, participam da ONU 193 países, né? 193 países. E é um espaço de discussão, de análise, de decisão sobre os mais diversos assuntos no âmbito internacional, né? Os membros permanentes têm poder de veto. Ela é composta por todos esses países, mais têm os membros permanentes. Tem uns países que a cadeira lá é permanente, entendeu? E eles sempre têm o poder do veto. Mesmo que a princípio uma resolução seja aceita pelo Conselho da Assembleia, ela não será oficializada em caso de veto por essas pessoas que têm o assento permanente lá, né? Ainda, desculpa, é, ainda com o Conselho de Segurança, a ONU tem 15 membros. No Conselho de Segurança, a ONU tem 15 membros. 5 deles são permanentes. E de quais países têm esse assento permanente no Conselho de Segurança? Olhe que o Conselho de Segurança talvez é um dos conselhos como o outro. A ONU é muito importante, tem vários órgãos importantíssimos, né, que é no âmbito mundial, internacional. E o Conselho de Segurança é muito importante, até porque há, muitas, há muitos conflitos de interesse no globo terrestre. E sempre a ONU
que ela é intermediadora desses conflitos, muitas vezes, entre esses países. E no Conselho da Segurança são 15 membros, e deles estão 5 permanentes. E quais são esses países que têm o Conselho Permanente? A China, os Estados Unidos, a Rússia, a França e o Reino Unido. São esses 5. Mas mas por que, professor? Temos, porque eles são os países os países que têm um assento permanente. Porque eles são os países que eles contribuem mais para esse órgão se manter, né? Eles são os países que mais contribuem, então por isso que tem digamos, esses assentos permanentes, né? Veja que também a ONU ela tem outros órgãos, outros principais programas de órgãos que regulamentam ou ajudam a manter essa desigualdade em nosso planeta Terra, né? Aqui vou mostrar a vocês uma tabela dos principais órgãos e agências que tem, né? Como a Unesco, né? Que é muito falada, que atua nas questões de educação, preservação, patrimônio histórico e cultural, Unicef, que promove a defesa dos direitos da criança e dos adolescentes, a OMS, que é muito falada atualmente, né, que atua nas questões relacionadas à saúde da população mundial, entre outros que vocês estão vendo aí. Então, pessoal, espero que nossa aula tenha sido aproveitada, aproveite bem, ouça esse vídeo, assista esse vídeo, veja o conteúdo no livro de vocês, não deixe de acompanhar o livro de vocês e que nós nos veremos na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!